eu separei os 3 compressores que eu mais gosto da Waves, que estão aqui nos canais Comp 1, Comp 2 e Comp 3. Eu deixei assim para vocês não verem aqui já no começo do vídeo, para vocês assistirem o vídeo todo e saberem o porquê eu gosto desses compressores. Porque mais importante do que saber simplesmente o que eu uso, o que eu gosto de usar, é saber o porquê que eu prefiro esses compressores ao invés de outros, beleza? Então acompanha aí que vai valer a pena. E é o seguinte, compressor 1, tá? Esse compressor aqui, ó, CLA2A, eu curto muito, cara, esse compressor. Ele é muito bom, ele é fácil de usar, então para quem não tá familiarizado com os controles de compressão e tal, eu indico muito esse compressor aqui, porque é muito fácil de chegar em um som muito bom com ele. Ele soa muito bem em diversas situações. Eu curto muito usar ele em voz, em piano ele soa muito bem, pads, esse tipo de coisa. Em baixo ele soa muito bem também. Eu só não curto usar ele em instrumentos percussivos, tipo bumbo, caixa, percussão em geral. Eu não curto porque ele não trabalha muito bem com os transientes, né, que são picos muito rápidos. Eu não curto como ele soa nesse tipo de instrumento e tal. Então, em baixo, voz, teclados, eu uso demais, beleza? Ele tem aqui, ó, alguns controles pra gente, que é muito fácil, né? Peak Reduction, para controlar a quantidade de compressão, o ganho, para compensar o volume de saída, e aqui tem esse High Freq aqui, que a gente consegue fazer ele trabalhar mais nas frequências agudas ou trabalhar de uma forma mais flat, que é em todas as frequências de forma igual. Isso pode ser muito legal se você quiser, por exemplo, controlar a parte mais aguda de um piano. Você consegue deixar ele mais no High Freq aqui, ó, e trabalhar ele comprimindo mais as frequências agudas, certo? Em guitarra funciona muito bem, em voz também, e por aí vai. Muito fácil de usar, soa muito bem. Eu uso mais nessa configuração aqui de compressão. Ele também tem como ativar aqui o limiter, né? Mas eu não uso, tá? Eu uso mais na configuração de compressão mesmo. E uma outra coisa muito boa desse compressor é que ele trabalha como se fosse de uma forma inteligente, assim. Ele serve muito bem para compressões mais suaves e compressões mais agressivas também. Quando passa alguma coisa, passa muito do ponto, tipo, você tem uma voz que ela tá num nível intermediário e de vez em quando ela sobe muito o volume. Esse compressor vai funcionar muito bem para conseguir controlar, nivelar mais esse áudio dessa voz e deixar ele mais constante de uma forma que não soe tão com uma compressão muito apertada, que eu não curto muito. Principalmente se tem muita variação de volume, eu vou usar esse compressor para dar essa primeira nivelada e depois usar outros compressores para fazer o que eu quiser, controlar picos e tudo mais, tá? O outro compressor que eu gosto demais é esse aqui, ó, CLA76. Esse compressor é muito bom, eu uso muito ele em batera porque ele tem esses controles aqui, ó, de ataque e release que não tem no CLA2A. Aqui a gente consegue controlar melhor o ataque e o release e o ratio também. Então a gente consegue alterar a taxa de compressão. Além disso, ele tem essa aqui, ó, Revision ali, que tem esse black e tem o blue, tá? Que tem características de som diferentes. Para mim, o blue ele soa um pouco mais crocante, ele tem uma certa saturação que soa muito bem para mim. Em voz, eu curto muito usar esse tipo de compressão aqui, tá? Só para trazer uma textura e controlar melhor os picos. E ele funciona muito bem em parceria com o CLA2A. Então a gente consegue ligar o CLA2A para nivelar o nível geral, o volume geral da voz, e depois controlar os picos com o CLA76, que é esse outro plugin aqui. Como eu falei para vocês, em batera também uso muito, soa muito bem. Ele traz um som muito legal, uma característica sonora animal que eu curto muito. Depois, compressor 3 aqui, ó, é um que tem nesse plugin, que é o Shapes Omnichannel, que, cara, é um channel strip incrível que eu tô usando demais. Tem equalizador, saturação, compressão aqui nesse plugin, de-esser, limiter e tudo mais. E nessa seção de compressão aqui, ó, a gente tem um compressor muito bom, com vários controles, ratio, attack, release, mix e tudo mais, sidechain ali embaixo. E aqui também a gente pode alterar o tipo de compressão. Então tá aqui em VCA, que é o que eu mais uso nesse plugin. E tem também aqui, ó, FET e Opto. Então, cara, muito legal, muito versátil, soa muito bem, com vários controles, animal, curto demais esse compressor aqui. Atualmente, em vários canais da mixagem, eu tô usando ele e só com ele eu já consigo resolver muita coisa, sabe? Coisas que não precisam de muita compressão, eu só uso esse channel strip aqui, que já tem equalizador e tudo mais, tudo que eu preciso, só uso esse compressor e soa muito bem, tá? Não precisa de outro compressor. Beleza? Agora, um compressor extra que eu também uso demais nas mixagens, que eu curto muito,
que é da Waves, é esse aqui, ó. R-Comp. Cara, muito bom esse compressor aqui. Também tem controle de ataque, release. Você consegue moldar melhor a característica sonora dele nesses controles aqui embaixo. Então, cara, ele é muito bom, soa muito bem. Também já usei demais. Eu só não tô usando atualmente porque eu substituí ele pelo compressor que tem no Shapes Omnichannel, que é esse plugin aqui. Então, como aqui eu também já tenho os controles, tenho vários tipos de característica de compressão, eu meio que comecei a usar mais aqui, porque facilita para mim. Em um plugin eu já tenho tudo que eu preciso e não preciso ficar usando vários plugins diferentes e tal. Para mim eu resolvo mais rápido, né, a mixagem dessa forma, beleza? Comenta aí o que você achou e é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!